Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Eu sou Matheus Maia e hoje quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta: será que a Bíblia é a palavra de Deus? Você ficou curioso? Então fique por aí, porque depois da vinheta segue mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Peço que você deixe registrado aí nos comentários a sua opinião, as suas sugestões. Isso vai nos ajudar a melhorar ainda mais o canal e também saber das suas dúvidas e conhecer você que tem nos seguido, ok? Muito obrigado. Na semana passada nós fizemos a seguinte pergunta: podemos confiar na Bíblia? E hoje a pergunta faz parte desta mesma ideia proposta. A Bíblia é a palavra de Deus? Uma série de 7 razões que eu estou apresentando para você. Se nós conseguirmos provar que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, nós vamos poder confiar nela. Mas do contrário, nós podemos descartá-la e deixá-la de ouvir como autoridade divina. Na semana passada, nós falamos da primeira razão porque consideramos a Bíblia um livro mais que surpreendente. O livro inspirado por Deus. Você se lembra? Você ainda não assistiu? Corre lá e assiste, porque ficou muito bom. E hoje eu quero falar de uma segunda razão. E a segunda razão é: o Filho de Deus estudou a Bíblia, citou a Bíblia, foi guiado através dela e afirmou a sua inspiração. Isso mesmo, Jesus, o Filho de Deus, o enviado dos céus, o prometido desde o tempo que Gênesis foi escrito, com tantos detalhes que ninguém jamais poderia duvidar da sua divindade, aprovou a palavra de Deus. Que maravilhoso, não é? Isso não te dá segurança ao ler e meditar nas Escrituras? Isso não te dá confiança de ser guiado por ela? Isso não demonstra a autoridade divina da mesma? Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Estudar, meditar e se submeter à autoridade das Escrituras. Mas primeiro eu queria que você notasse o seguinte: o Novo Testamento ele tem citações de todos os livros do Velho Testamento, com exceção de Esdras, Neemias, Esther, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Isso não significa que esses 5 livros não são inspirados por Deus. Eles apenas não foram citados. Então, dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 5 não têm citações no Novo Testamento. São cerca de 247 passagens do Antigo Testamento, em torno de 350 versos, no Antigo Testamento, e que são repetidos no Novo Testamento e formam cerca de 400 versos. Sabe, desses, Jesus citou 24 diferentes livros do Antigo Testamento. Numa certa situação, lá em Mateus 22, 29, Jesus diz assim para os seus discípulos: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra Escritura ou Escrituras indica a coleção de livros sagrados, de Gênesis a Malaquias, o chamado Velho Testamento. E ela ocorre mais de 50 vezes no Novo Testamento, especialmente em João, Atos e Romanos. Por isto, veja o que Jesus afirma sobre as Sagradas Escrituras. Está aqui em João 10, 34 e 35. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Jesus diz aqui que as Escrituras não podem ser anuladas. Ele confirma isso não apenas submetendo-se à autoridade da mesma na sua vida diária, mas também deixando isso bem claro neste texto, de que a palavra de Deus não passará, de que ela é suprema sobre tudo e todos, e ela é eterna. Jesus confirmou a autoridade da Bíblia. Ele confirmou a inspiração do Antigo Testamento. Muitas vezes, ao referir-se às Escrituras, Jesus dizia: não lestes? Ou está escrito? Ele disse que a Escritura não podia falhar. E nem mesmo um i ou um tio jamais passaria da lei antes que tudo se cumprisse. Está escrito ali em Mateus 5,
18. Então você me indaga, né? Tudo bem, Mateus, eu entendo que isso é a respeito do Antigo Testamento, da autoridade dele. Mas e quanto ao Novo Testamento? É aquilo que foi escrito depois de Jesus. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, ou por discípulos destes apóstolos, como é o caso de João Marcos, que escreveu o livro de Marcos. Você sabia que ele não era discípulo direto de Jesus, João Marcos, mas de Pedro e Lucas? Ele também não era um dos 12, mas era discípulo de Paulo e escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Jesus afirmou a autoridade dos apóstolos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o qual guiaria eles para revelar toda a verdade. Eu vou colocar aí algumas referências de onde Jesus disse isso. Sabe, Jesus enviou os apóstolos também com uma missão de lhes servirem como porta-vozes e representantes. Vou colocar aí outras referências. Os próprios apóstolos afirmaram ter recebido a sua mensagem por revelação de Deus. Segue também as outras referências. É a mensagem dos apóstolos, que está registrada na Bíblia. Isso significa que as palavras das Escrituras são os mandamentos de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. É nossa autoridade. As suas palavras são as palavras de vida eterna, as quais nos julgarão no último dia. Não foi o que Jesus disse? E é claro que todo o cumprimento daquilo que foi predito no Antigo Testamento e depois foi escrito no Novo Testamento também faz parte do cânon por algumas razões. Quer ver? À medida que esses livros eles eram lidos no meio do povo, principalmente os do Novo Testamento, que vieram a ser reconhecidos depois, 5 questões eram tratadas como fundamentais. Será que o livro foi escrito por um profeta de Deus? O autor foi confirmado pelos atos de Deus? A mensagem diz a verdade sobre Deus? Ela veio com o poder de Deus? Ela foi aceita pelo povo de Deus? Além dessas questões que foram sendo discutidas ali pela igreja antiga, reconhece-se pelo menos 3 princípios pelos quais esses textos que compõem o cânon tiveram de ser submetidos ao longo dos anos para que a igreja reunida da época chegasse a aprovar esses livros. Um desses primeiros princípios foi o endosso apostólico, escrito por um apóstolo ou autorizado por ele. Como já dissemos, temos como exemplo o livro de Lucas e Atos, Paulo como discipulador de Lucas, talvez estaria vivo na época em que foi escrito, para autorizar seu escrito, e o livro de Marcos, autorizado por Pedro. Um segundo princípio é a harmonização e coerência com o restante das Escrituras, ou seja, tudo que está no Novo Testamento se harmoniza e concorda com o que está escrito no Antigo Testamento. No último princípio, o terceiro, é a percepção esmagadora da maioria dos crentes da época, como tendo sido inspirado por Deus. Sabe, quanto mais nós nos aproximamos da história e analisamos esses fatos, vemos que não há como negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer algo. Os fatos podem demonstrar de A a Z de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E mesmo assim, você não crê. Porque a crença não vem pela razão. É uma semente de Deus plantada no seu espírito. Fé vem do coração. Guarde isso. Fé não vem daqui, da mente, mas daqui de dentro, do nosso coração. Paulo disse aos Coríntios, as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente e não pelo homem natural. Lembra-se dos fariseus e saduceus, dos mestres da lei? Eles conheciam tudo da lei. Eles conheciam muito bem as profecias e eles não enxergaram o cumprimento delas em Jesus. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido, pois eles tinham ciúmes, inveja de Jesus, ficaram com medo de perder suas posições. Eles até chegaram para Jesus e pediram um sinal, mas Jesus não fez um sinal exclusivo para eles. Jesus era o próprio sinal. A vida de Jesus, contando a autoridade, demonstrada através de curas, milagres e depois a própria ressurreição, era o sinal que eles não enxergavam, porque eles não viam com o coração. Deus não fará nada porque eu quero ou você quer, mas Ele te mostrará que Ele está no controle de tudo, que Ele já tem feito.
no momento que você reconhecer Ele como Senhor, no momento que você abrir seu coração para receber Ele. Quando isso acontecer, seu espírito vai ser vivificado e você passará a ver com os olhos espirituais, pois Ele vai derramar sobre você o Espírito dele. Por isso, meu querido, antes de ler a Bíblia, ore, peça ao autor da mesma para te ajudar a interpretar. Seja humilde para saber que nem tudo vai ser fácil de entender. Sabe, na Bíblia há questões de fácil compreensão, que até mesmo uma criança ao ler entende, mas há outras que exigem mais estudo. E eu penso que há outras, que nós não vamos ter uma resposta convincente nessa terra. Mas não são questões que vão interferir na nossa fé e na nossa salvação. Que Deus abra os seus olhos para ver o mundo espiritual, a grandeza do seu poder, a beleza da sua santidade e a profundidade, o comprimento, a largura do seu infinito amor. Amém? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não deixe de compartilhar e também curtir. E deixar, mesmo que seja um pequeno comentário nas descrições. Na semana que vem, nós vamos trazer mais uma razão se podemos ou não confiar na Bíblia. Um forte abraço.